E aí pessoal, aqui é o Matheus, eu sou aluno do terceiro ano da Medicina, da D 2023 e eu vou falar para vocês hoje um pouco sobre o sistema límbico. A apresentação vai se dividir em 4 partes, a primeira delas vai abordar o conceito e o histórico do sistema límbico, a segunda as estruturas cerebrais relacionadas com a emoção, na terceira parte a gente vai falar sobre os tipos de memória e a consolidação, e na última parte sobre as estruturas corticais e subcorticais relacionadas com a memória. Em relação ao conceito de sistema límbico, a gente pode definir ele como um conjunto de estruturas corticais e subcorticais que estão interligadas morfológica e funcionalmente e que são relacionadas principalmente com as emoções e com a memória, mas que vão envolver também alguns processos motivacionais primários, por exemplo, atividades e desejos essenciais à sobrevivência, como fome, sexo e sede. Em relação ao histórico, em 1850, o Broca já definiu algumas estruturas que depois vieram fazer parte do sistema límbico, e ele definiu essas estruturas como o grande lobo límbico. Essas estruturas são o giro do cíngulo, que a gente consegue ver aqui, o giro para-hipocampal, rebatido aqui, e o hipocampo, que a gente não consegue ver, mas que está mais interno aqui ao giro para-hipocampal. Em 1937, James Papez fez uma grande descoberta de diversas estruturas interligadas que depois ficaram conhecidas como circuito de Papez e que, para ele, elas estavam envolvidas com as emoções. Depois, com novas pesquisas, novas descobertas, se entendeu que, na verdade, essas estruturas estavam relacionadas com a memória. E essas estruturas são o hipocampo, o fórnix, os corpos mamilares, o trato mamilo-talâmico, os núcleos anteriores do tálamo, a cápsula interna, o giro do cíngulo, o giro para-hipocampal e novamente o hipocampo, fechando esse ciclo, que é o circuito de Papez. Em 1939, dois pesquisadores, Kluver e Bulce, descobriram a partir de uma lesão nos lobos temporais de macacos que eles apresentavam algumas alterações no comportamento. Essas alterações eram uma domesticação completa, uma perversão do apetite, uma agnosia visual, uma perda do medo, uma tendência oral e uma tendência hipersexual. E a partir disso, eles pensaram que nessas áreas existiam estruturas relacionadas com as emoções. Depois, a partir de mais pesquisas, se descobriu que essas mudanças se deviam à remoção da amígdala, que eles ainda não conheciam na época, mas que está relacionada a grande parte das emoções. E essa agnosia visual que os macacos tinham era por causa de áreas de associação secundárias, principalmente visuais, que ficavam no lobo temporal. Em relação agora, então, às estruturas cerebrais que estão relacionadas às emoções. São diversas estruturas e a gente vai abordando cada uma delas e quais são as principais funções delas. Antes de entrar exatamente nas estruturas, só definindo exatamente o que seriam emoções, a gente pode dividir as emoções em positivas ou negativas e elas vão depender do indivíduo, então determinadas características, determinadas situações vão desencadear emoções positivas no indivíduo que não desencadeariam em outros. Elas também vão resultar em algumas manifestações fisiológicas por meio do sistema nervoso autônomo que vão refletir essas emoções. E também algumas manifestações comportamentais que aí sim vão se dever do sistema nervoso motor somático. Então todas essas correlações estão juntas com o sistema límbico. A primeira estrutura que a gente vai abordar então é o córtex cingulare anterior, essa parte que está destacada aqui em azul. A parte anterior é relacionada com as emoções e a parte posterior do giro do cíngulo vai se relacionar com a memória e a gente vai abordar depois. A principal função, a principal emoção relacionada a essa área é a tristeza. E pesquisas mostram que a ausência de ativação dessa área acontece em pacientes com depressão crônica. Então, em casos de depressão refratária a medicamento, que a medicação não consegue cumprir o efeito, é possível fazer, por exemplo, uma estimulação dessa área para que se reverta, em parte, essa depressão. E também já foi realizado em alguns pacientes psicóticos agressivos o procedimento de cingulectomia, que é a retirada do giro do cíngulo, mas não é um procedimento que é feito mais. O córtex insular anterior, então, faz parte do lobo da ínsula, que a gente consegue identificar rebatendo o sulco lateral os sílvios, identificando aqui embaixo a ínsula. Então a ínsula vai ser dividida pelo sulco central da ínsula em anterior e em posterior. A parte posterior não é relacionada com as emoções, então só por curiosidade, ela vai estar relacionada a uma área de projeção primária, principalmente de áreas gustativas e da sensação visceral. A parte anterior, sim, relacionada com as emoções, é uma área associativa
e diversas funções vão ser relacionadas a essa área. Então, uma das mais importantes é a empatia, que vai ser desencadeada pela ativação dessa área. E é interessante entender que em pacientes psicopatas, essa área não é ativada corretamente, e por conta disso eles não têm essa relação de empatia com as outras pessoas. Outra função bastante importante é o conhecimento da própria fisionomia como diferente das dos outros. Então, por exemplo, quando se olha no espelho ou se enxerga uma foto, por exemplo, você com seus amigos, consegue identificar que o teu rosto é o teu e não é de outra pessoa por causa dessa parte anterior da ínsula. E outra função bastante importante relacionada a essa parte é a sensação de nojo. O córtex pré-frontal órbito-frontal vai ficar nessa região aqui, logo acima das órbitas, bem na parte frontal do cérebro. Vai ter diversas projeções, então ele vai enviar fibras para o núcleo caudado, para o globo pálido, para o núcleo dorsomedial do tálamo e para a área pré-frontal órbito-frontal. As principais funções dessa área vão ser mais relacionadas a algumas funções um pouco superiores, porque faz parte do lobo frontal. Então, vai fazer o processamento das emoções, a supressão de comportamentos socialmente desejáveis e a manutenção da atenção. Em alguns pacientes onde foi feita a ressecção dessa área por conta de tumores, por conta de epilepsia ou outras desordens, percebeu-se que os pacientes sem essa área tinham um tamponamento psíquico, que era praticamente não demonstravam emoções, porque não tinha esse processamento e esse controle das emoções. O hipotálamo é outra região bastante importante do sistema límbico, e além de todas as funções mais de controle de temperatura, controle da fome, então todas essas outras funções fisiológicas, o hipotálamo também tem diversas funções dentro da parte das emoções. E cada uma dessas funções vai se relacionar com determinados núcleos que existem no tálamo. Então, algumas das mais importantes dela é na região lateral, que quando ativada, aumenta o nível de atividade geral do organismo e desencadeia a sensação de raiva ou de luta. O núcleo ventromedial, que é bastante importante no tálamo também, quando ativado vai se relacionar com uma sensação de saciedade, de tranquilidade e uma placidez. A zona estreita dos núcleos periventriculares, quando ativada, vai estar relacionada com o medo e com a punição. As funções anteriores e posteriores vão se relacionar com o desejo sexual. E além de tudo isso, o hipotálamo também é um dos centros de recompensa do cérebro, principalmente na parte lateral e ventromedial, junto com as outras estruturas que depois a gente vai conversar e que formam o sistema mesolímbico. Então o hipotálamo também é um dos centros de recompensa. E além de tudo isso, o hipotálamo também vai desencadear algumas manifestações periféricas das emoções com as conexões que ele tem com o sistema nervoso autônomo. Então vai desencadear algumas respostas corporais em relação às nossas emoções. Aqui a gente consegue ver, então, uma imagem com todos os núcleos do hipotálamo. Eu não vou abordar cada um deles agora, mas é importante lembrar principalmente do núcleo ventromedial, que está relacionado aqui com a placidez, com a calma e a tranquilidade. E aqui a gente consegue ver nesse corte sagital o sulco hipotalâmico, aqui seria o tálamo e aqui embaixo é onde fica localizado o hipotálamo, no diencéfalo. A área septal é outra área bastante importante do sistema límbico e ela vai ser a primeira estrutura que a gente vai abordar aqui, que faz parte desse sistema mesolímbico que eu comentei, que é o sistema de recompensa do cérebro. Ele se localiza abaixo do corpo caloso, abaixo do rosto do corpo caloso, mais especificamente. E ela vai ser formada por núcleos septais, que são neurônios que se estendem da área septal até o septo pelúcido. Vai ter diversas projeções para a amígdala, para o giro do símbolo, para o hipotálamo, hipocampo, para a formação reticular, através do feixe prosencefálico medial. E também vai ter várias aferências, então ele vai receber fibras dopaminérgicas, principalmente da área tegumentar ventral, que vai ser essa área mais relacionada ao sistema mesolímbico. Então, as funções da área septal, quando estimulada, ela vai gerar uma alteração na pressão arterial e no ritmo respiratório, então também desencadeando algumas respostas fisiológicas das emoções. Vai fazer uma regulação das atividades viscerais. E mais importante de tudo, é um dos centros de prazer do cérebro. Então, quando estimulado, vai gerar uma sensação de euforia, de bem-estar. E lesões bilaterais na área septal vão gerar uma situação que a gente chama de raiva septal, que é uma hiperatividade emocional com ferocidade e com raiva. E a destruição, além dessa raiva septal, também pode causar alguma reação anormal aos estímulos sexuais e à raiva de maneira geral. A área septal, então a gente consegue ver aqui nesse corte sagital,
ela fica aqui, realmente localizado logo abaixo do rosto do corpo caloso. O núcleo accumbens é a outra estrutura que a gente vai abordar aqui, que faz parte do sistema mesolímbico. Ele é o principal componente desse sistema, então todo o sistema vai girar bastante em torno do núcleo accumbens. Ele vai se localizar entre a cabeça do núcleo caudado e o putame, então nessa região aqui, entre os núcleos da base. Vai receber aferências das áreas dopaminérgicas da área tegumentar ventral, eu vou abordar um pouquinho mais sobre isso logo à frente, e também vai enviar aferências para a parte órbito-frontal da área pré-frontal. Aqui a gente consegue localizar, ele fica bem próximo da região onde seria a área septal. Então o sistema mesolímbico, agora lapidando um pouco melhor ele, o nosso sistema de recompensa do cérebro, ele também pode ser chamado de sistema dopaminérgico mesolímbico por conta de que o neurotransmissor e os neurônios que envolvem esse sistema são principalmente dopaminérgicos. Ele vai ser muito importante para, então, reforçar os nossos comportamentos importantes para a sobrevivência. Ele vai ser ativado também em situações cotidianas simples, mas que gerem alegria. Ele também vai ser super ativado com algumas drogas, como a heroína e com o crack, e vai ser por conta disso que vai gerar esse vício nessas drogas. Então, pesquisas relacionadas com ratos mostraram que a ativação de determinadas áreas cerebrais faziam com que eles puxassem mais vezes as alavancas. Então, eles fizeram pesquisas que determinada alavanca ativava determinada área do cérebro. E eles descobriram essas áreas do sistema mesolímbico porque o momento que o rato ativava aquela alavanca, ele não parava mais de ativar. Então ele repetia, chegando a ativar cerca de 600, 800 vezes em curto espaço de tempo. Gerava um vício tão grande que ele esquecia de comer, esquecia das necessidades básicas e simplesmente ficava ativando aquela alavanca para sentir essa sensação de prazer. Aqui no lado a gente consegue ver a imagem das conexões que fazem parte do sistema mesolímbico. Então essa aqui seria a área tegumentar ventral, que vai enviar as fibras para a área septal e para o núcleo accumbens, e depois disso também vai enviar fibras para a área pré-frontal. Aqui tem um diagrama que explica um pouco melhor todas essas conexões, então a gente pode ver aqui que a partir da área tegumentar ventral saem algumas fibras que vão compor o feixe prosencefálico medial, e esse feixe vai enviar fibras então tanto para o núcleo accumbens quanto para os núcleos septais, e algumas fibras também vão ir diretamente para a área pré-frontal. E a partir daqui, mais fibras vão sair dessas áreas aqui e vão ser enviadas para a área pré-frontal. E da área pré-frontal vai ter fibras reversas que vão voltar para a área tegumentar ventral. Então todas essas conexões são as principais conexões responsáveis pelas características de recompensa do sistema mesolímbico. Agora, saindo dessa parte do sistema de prazer, a gente vai entrar na abênula, que vai ter funções drasticamente opostas e vai ser ativada principalmente pela sensação de frustração e quando não existe uma recompensa. Então a abênula ela vai se localizar no trígono das abênulas, no epitálamo, e ela vai ser formada pelos núcleos abenulares mediais e laterais. Ele vai ter conexões com diversas áreas também, vai receber fibras dos núcleos septais por meio da estria medular do tálamo e vai enviar projeções muito importantes para o sistema mesolímbico. Eles vão exercer uma função inibitória do sistema mesolímbico e por conta disso que gera essa sensação de frustração e de não recompensa, porque vai estar inibindo o sistema de recompensa do cérebro. E, em conjunto com isso, ele ainda envia projeções para os núcleos da RAF, que vão ser responsáveis pelo sistema serotoninérgico de projeção difusa do cérebro, então o sistema que gera a produção de serotonina, e vai inibir também esse sistema, então gerando ainda mais essa sensação de frustração. E são justamente essas duas situações, frustração e não recompensa, que vão gerar a ativação da abênula. E por conta disso, ela vai estar relacionada com alguns transtornos do humor, sobretudo com a depressão. Então tem alguns casos de depressão que a inibição que a abênula gera nos outros sistemas é tão grande que gera esse quadro depressivo no paciente. E em casos refratários já foi tentado se realizar, por exemplo, uma ablação funcional da abênula, que seria não uma ressecção, mas através de cargas elétricas inibir essa função da abênula e por conta disso voltar a ter um funcionamento normal do sistema mesolímbico. Aqui a gente consegue ver então a localização da abênula, ela fica aqui, bem próxima ao corpo da glândula pineal, no epitálamo. Aqui a gente consegue ver também no outro corte sagital qual seria a localização da abênula.
Agora, entrando então na última estrutura da parte das emoções, a amígdala é a mais importante das estruturas relacionadas com as emoções, é a que mais vai ter conexões e que mais vai estar envolvida com todas as emoções. Então, ela é uma estrutura bastante pequena, mas ao mesmo tempo bastante complexa. Ela vai ser constituída por 12 núcleos, a gente não precisa saber exatamente cada um deles, mas precisa saber que ela se divide em 3 grupos diferentes. O grupo córtico-medial, base-lateral e central. A parte córtico-medial, então, vai ser responsável por conexões olfatórias e, por conta disso, vai se relacionar principalmente aos comportamentos sexuais. A parte basolateral vai ser responsável pelas conexões aferentes da amígdala. Então, ela vai receber fibras das áreas de associação secundárias do córtex, dos núcleos hipotalâmicos, do núcleo dorsal medial do tálamo, dos núcleos septais e do núcleo do trato solitário. A parte central, ao contrário das outras partes, vai ser responsável pelas conexões eferentes, então ela vai enviar fibras. E a partir desse envio, vai se dividir em 2 vias, a via amidalófugo dorsal e ventral. Então a parte dorsal vai enviar fibras para a estria terminal, para os núcleos septais, para os núcleos accumbens, para os núcleos hipotalâmicos e para os núcleos da amênula. E a via amidalófugo ventral vai enviar fibras para todas aquelas áreas que também enviavam fibras para as amígdalas, por meio do núcleo basal de Maillard e também para o núcleo dorsal do vago. E, além de tudo isso, a amígdala ainda vai ter conexões internas, então por meio de diversos neurotransmissores, mas o principal deles é o glutamato. E o que eu quero mostrar com tudo isso é a grande complexidade da amígdala e a importância que ela tem com relação com todas as outras estruturas responsáveis pelas emoções. Aqui a gente consegue ver, então, onde ficaria a amígdala no nosso cérebro. A gente tem aqui um corte frontal, a gente consegue ver a localização da amígdala aqui. Ela fica, então, um pouco interna ao lobo temporal. E aqui, nesse corte da própria amígdala, a gente consegue ver os grupos de neurônios que fazem parte da amígdala. Então, aqui em vermelho a gente consegue ver a parte basolateral, em roxo a parte córtico-medial, e aqui bem pequenininho nesse amarelo, o núcleo central da amígdala. As funções da amígdala vão ser, então, constituir o principal responsável pelo processamento das emoções e o principal desencadeador dos comportamentos emocionais. Então, determinadas emoções vão desencadear determinados comportamentos no nosso corpo, e a amígdala que vai desenvolver principalmente esse intermédio. E, além disso, cada grupo vai ter algumas funções mais específicas do que outros. O grupo basolateral vai ser responsável principalmente pelas sensações de medo e fuga, que é a grande emoção relacionada à amígdala. E a lesão bilateral desses núcleos vai gerar uma ausência de medo. Isso foi notado em alguns animais onde foi feita essa ressecção, e eles perdiam totalmente a sensação de medo. Então, qualquer predador, qualquer situação que geraria medo não gera mais. O grupo córtico-medial vai ser responsável por uma reação defensiva e agressiva, então bastante associada a esse medo. Também é a região que mais tem receptores para hormônios sexuais dentro do sistema nervoso central, e por isso tem essa relação muito grande com as funções sexuais. A lesão gerando, então, uma hipersexualidade, e além disso, ela também vai fazer um reconhecimento das faces com expressões emocionais. Então, lá na ínsula, se a gente for lembrar, ela fazia com que a gente percebesse a nossa expressão como diferente da expressão das outras pessoas. E agora a amígdala faz com que a gente perceba essa expressão da pessoa está expressando felicidade, tristeza, raiva ou qualquer outra emoção. Abordando um pouco mais a sensação do medo, que é a sensação mais importante da amígdala, vou contar uma história para tentar contextualizar um pouco e abordar como funciona o processamento do medo no nosso cérebro. Então, suponha que você passou na prova de anatomia, conseguiu uma nota boa e decidiu tirar férias e foi para a savana africana. Lá tu foi visitar um safari. No safari estava caminhando, vendo os animais, tudo muito tranquilo, até que de repente um leão saiu do grupo deles e de repente ele apareceu na tua frente. A partir dessa situação a gente vai conseguir abordar como funciona o medo no teu cérebro. Então a primeira coisa é essa informação visual. Tu viu o leão. Essa informação visual vai sair dos seus olhos, vai para o cérebro, e no cérebro ela vai chegar no tálamo, no corpo geniculado lateral. A partir do tálamo vai ser enviada para as áreas visuais primárias e secundárias no neocórtex. E depois de processada essa informação visual, existem 2 vias que ela pode seguir para processar a emoção. A mais rápida delas é a via direta, que é a via que passa diretamente para a amígdala.
Então, a informação visual sai do neocórtex e vai diretamente para a amígdala, passando pelo grupo basolateral, que vai associar todos os estímulos, indo para a amígdala central, que vai enviar as fibras para fora da amígdala, ativando o sistema simpático, e a partir dessa ativação do sistema simpático, vai desencadear uma reação de alarme imediato, aquela reação de luta ou fuga, a reação de medo, e vai desencadear algumas manifestações autonômicas e comportamentais não conscientes. Então, todas essas ações que a amígdala desencadeia assim rapidamente são intuitivas e tu não tem consciência daquilo que está acontecendo. Então, nessa situação do leão, tu pode paralisar, travar, pode sair correndo, e essas manifestações vão depender de suas experiências prévias, de como reagiu anteriormente a essas situações. E é por conta disso também que em alguns momentos a gente perde o nosso controle emocional. Por exemplo, em uma briga com alguma pessoa, de repente uma pessoa fala alguma coisa que desencadeia a ativação dessa via direta, e tu já responde ou fica com raiva, ou desencadeia um comportamento emocional e corporal que tu não tem ainda consciência sobre aquilo. Depois percebe que, falei coisas que eu não deveria ter falado. Todos esse tipo de coisa é por causa da ativação dessa via direta e rápida da amígdala. Por outro lado, tem uma via indireta, que também pode acontecer. Essa via indireta é mais lenta, vai passar primeiro pelo córtex pré-frontal, que faz esse processamento de todas as informações, e vai dar essa composição de consciência sobre aquilo que a gente está sentindo, e daí depois disso só que a informação vai para a amígdala para desencadear o comportamento emocional. Então esse comportamento emocional que passou pela via indireta vai ser consciente. Então, o que aconteceu nessa situação do leão, por exemplo, tu viu o leão, desencadeou essa sensação de paralisia, de luta, de fuga, e de repente o leão virou as costas para ti e saiu caminhando. Então, a informação que passou primeiro pela via direta desencadeou essa reação de luta e fuga, a informação que estava passando pela via indireta percebeu que, na verdade, o leão já tinha saído e acalmou a tua reação de luta e fuga. Agora, então, entrando na segunda parte da aula, saindo um pouco das emoções e entrando na parte da memória, vou falar um pouco sobre os tipos de memória, como ela se consolida e depois sobre as estruturas relacionadas a essa memória. A memória, como definição, é a nossa capacidade de adquirir, de armazenar e de evocar novas informações. E o armazenamento dessas informações vai se realizar por meio de uma variação na sensibilidade sináptica, por meio de transmissões sinápticas facilitadas ou transmissões sinápticas inibidas, no caso do esquecimento. A gente pode classificar a memória em diversas categorias, então a gente pode dividir ela em negativa ou positiva. Isso não vai estar relacionado a uma informação boa ou ruim, a uma experiência boa ou ruim. Vai estar relacionado, na verdade, de como que essa informação foi processada no nosso cérebro. Então ela vai ser negativa quando a gente tem um excesso de informações, por causa da grande quantidade de coisas, de informações que a gente percebe durante o dia, a gente não consegue armazenar todas essas informações. Então algumas vias vão precisar ser inibidas. E essa inibição é o que constitui a memória negativa, e é um processo que a gente chama de habituação. A memória também vai ser positiva em casos menores, são a principal forma de memória, de processamento de memória no nosso cérebro, é a forma negativa, mas ela vai ser positiva nos casos que informações muito importantes, principalmente aquelas relacionadas à nossa sobrevivência ou relacionadas a uma emoção muito forte, elas vão ser reforçadas, então por meio de uma facilitação das vias sinápticas, e esse processo é o que a gente chama de sensibilização. A gente pode classificar a memória também quanto ao tipo em relação à declarativa ou de habilidade. A memória declarativa vai ser todo aquele conhecimento explícito que pode ser definido em palavras ou em símbolos. E vai desencadear detalhes do pensamento integrado. Então, todas aquelas informações relacionadas a palavras, o número de telefone, a informação de todos os núcleos que existem no nosso cérebro, todas essas informações são declarativas, podem ser definidas em palavras. E a memória não declarativa ou memória de habilidade vai ser aquela memória que a gente não consegue descrever de maneira consciente. Vai ser uma memória de procedimentos ou uma memória motora, e vai estar relacionada, por exemplo, a alguns esportes, algumas habilidades motoras que a gente desenvolve, como natação, andar de bicicleta, que são memórias que a gente não consegue descrever em palavras, mas que existem de maneira motora no nosso cérebro. A memória também pode ser classificada quanto ao tempo, e essa é a classificação mais importante que a gente pode ter sobre a memória, porque vai se relacionar com a consolidação dela. Então, a memória de curto prazo, que também é chamada de memória operacional ou memória de trabalho, é aquela memória que dura de alguns segundos a alguns minutos só. E ela vai ser importante para dar uma sequência ao raciocínio, para tu lembrar do que tu estava falando e continuar conseguindo seguir o teu raciocínio, para compreender uma pergunta e responder ela,
e para memorizar o que foi lido, para compreender a frase seguinte que tu está lendo. Então, realmente, memórias de curto prazo que vai servir para a gente conseguir desenvolver as nossas ações cotidianas de uma maneira adequada. E essa memória está prejudicada já nas fases iniciais da doença de Alzheimer. Então, isso é uma coisa bastante importante, uma correlação anatomo-clínica de se lembrar, porque essa memória vai fazer com que pacientes com doença de Alzheimer tenham aqueles esquecimentos famosos da doença. Então, por exemplo, esquecer onde deixou a chave, esquecer se já comeu, se não comeu, se tomou remédio, se não tomou, que é muito importante. Então, essa memória bem pequena de se perder, não saber onde colocou os objetos, é a memória principalmente afetada nas fases iniciais dessa doença. E a parte do córtex que é responsável por essa memória de curto prazo é o córtex pré-frontal, e é ele que vai determinar, a partir de todas essas memórias que a gente tem, quais delas vão ser enviadas para o armazenamento e quais delas não precisam ser armazenadas. A memória de prazo intermediário, ou médio prazo, vai ser uma memória que vai durar de algumas horas a algumas semanas, no máximo. Ela vai se relacionar a algumas alterações temporárias nos nossos neurônios, que podem ser químicas ou físicas, e uma delas, por exemplo, é esse mecanismo de facilitação, que tem aqui na imagem. Então aqui a gente tem uma sinapse, um neurônio chegando, aqui a gente tem um outro neurônio, e para facilitar essa sinapse, para tornar ela mais tranquila, mais rápida de se transmitir o impulso nervoso, um outro neurônio facilitador pode adentrar aqui e, por meio da liberação de serotonina, facilitar a transmissão da sinapse por esse neurônio. Isso vai gerar aquele processo de facilitação da memória, vai inibir o processo de habituação, ou seja, o processo de esquecimento da memória, e vai fazer com que essa memória dure por mais tempo no nosso cérebro. E essa memória de prazo intermediário vai ser muito importante, porque ela vai manter a memória dentro do nosso cérebro no tempo que a memória de longo prazo necessita para ser consolidada. E essas duas memórias elas vão ser consolidadas no hipocampo, que a gente vai abordar um pouco mais logo adiante. A memória de longo prazo, então, é aquela memória definitiva, que foi consolidada pelo hipocampo por meio de um processo de repetição dessa informação dentro do nosso cérebro. Ela vai ser, depois disso, armazenada nas áreas corticais de associação. Então, ela vai ficar espalhada por diversas partes do nosso cérebro e vai estar relacionada a algumas alterações permanentes nas nossas sinapses. Então, vai haver um aumento dos locais de liberação do neurotransmissor, um aumento das vesículas neurotransmissoras, ou um aumento dos terminais pré-sinápticos, uma mudança estrutural nas espinhas dendríticas, que vai fazer com que a transmissão do impulso seja mais forte. Então, são alterações permanentes que vão modificar a formação dos nossos neurônios. E os processos mais envolvidos nessa consolidação e armazenamento são a repetição. Quanto mais vezes a gente repetir determinada informação, mais provável que essa informação seja armazenada no nosso cérebro. Também emoções. Então, as conexões, principalmente, que todas essas áreas da memória têm com as áreas do sistema límbico, principalmente a amígdala, vai fazer com que ocorra um reforço emocional da memória e com que essa memória seja armazenada de maneira mais fácil. E também todas aquelas situações envolvidas na sobrevivência também vão enviar uma facilitação para a consolidação dessa memória. Todas essas novas memórias elas vão ser codificadas dentro de uma classe de informações e elas vão ser processadas com informações antigas das mesmas classes, então com forma de comparação. E elas vão ser armazenadas proximamente e em conexão direta com essas informações antigas. Então, determinadas áreas do cérebro têm informações armazenadas de um conjunto de informações. Por exemplo, todas as informações relacionadas à universidade e aos estudos de anatomia vão ficar relacionadas mais especificamente em alguma parte do nosso cérebro. E essas partes são as áreas de associação secundária do neocórtex. Agora, depois dessa visão geral de como funciona a nossa memória, vou falar um pouco sobre cada estrutura relacionada à memória e qual é a função dela nesse processo. As áreas subcorticais relacionadas à memória a gente já viu lá no começo, que são aquelas áreas que formam o circuito de Papez. É muito importante lembrar dessas áreas. Elas vão estar relacionadas a algumas patologias, por exemplo, a síndrome de Korsakoff vai se relacionar a algumas estruturas do sistema límbico e dessa parte subcortical. Então, só relembrando, passando novamente, as estruturas do circuito de Papez são o hipocampo, o fórnix, os corpos mamilares, o trato mamilo-talâmico, os núcleos anteriores do tálamo, a cápsula interna, o giro do cíngulo, o giro para-hipocampal e novamente o hipocampo. Então,
é bastante fácil de lembrar dessas estruturas se a gente seguir as conexões anatômicas de cada uma delas. O hipocampo vai ser a estrutura mais importante relacionada à memória do nosso cérebro, que vai ser aquela estrutura que faz a consolidação da memória de médio e longo prazo. E ela também vai ser responsável pela memória espacial ou pela memória topográfica. Então, lembrando novamente de um paciente com doença de Alzheimer, se ele tiver um comprometimento do hipocampo, que é uma das áreas mais afetadas, em fases mais finais da doença, vai ter um processamento da memória topográfica completamente comprometido. Então vai ser muito difícil para o paciente fazer deslocamentos simples, até mesmo sair do quarto e ir até o banheiro. Às vezes se torna muito difícil para o paciente porque ele já não consegue mais desenvolver essa memória espacial. A localização do hipocampo, então, vai ser no assoalho do corno inferior do ventrículo lateral. Ele vai ficar acima e um pouco lateral ao giro parahipocampal. Vai enviar aferências para as áreas neocorticais, através do córtex entorhinal. Vai enviar projeções também para a amígdala, para a área tegumentar ventral e para o núcleo accumbens, então fazendo essa correlação com a parte emocional e de consolidação da memória. E vai enviar algumas referências também para o fórnix e para os corpos mamilares. Em pacientes com epilepsia de lobo temporal, em alguns momentos é feita uma ressecção dessa área e a partir dessa ressecção, às vezes, pode-se retirar parte do hipocampo. E com essa retirada, essa lesão do hipocampo, duas coisas podem surgir, uma amnésia anterógrada ou uma amnésia retrógrada. A amnésia retrógrada vai ser bem menor, porque o hipocampo vai ser mais responsável por essa consolidação da memória. Então, somente memórias de curto prazo, há pouco tempo, é que vão ser esquecidas. Aquelas memórias mais antigas, que já estão armazenadas no neocórtex, não vão ser esquecidas. Mas as memórias que vão surgir, as próximas memórias, então essa amnésia anterógrada, vai ser bastante comprometida. E a partir disso, as memórias de longo e médio prazo já não vão mais conseguir ser consolidadas e novas memórias não vão ser formadas. Aqui a gente consegue ver então a localização do hipocampo. Aqui a gente tem o giro parahipocampal, que está um pouco rebatido, tirado para o lado. E aqui mais internamente a gente consegue ver em roxo a localização do hipocampo. O giro denteado é outra área relacionada à memória bastante importante. Ela vai ficar entre o córtex entorhinal e o hipocampo. É essa partezinha aqui, logo abaixo do hipocampo, que é um corte frontal do cérebro. Então, relacionando essa parte, aqui a gente tem o giro parahipocampal. Ele é formado por uma camada de neurônio e junto com o hipocampo ele vai fazer o que a gente chama de formação parahipocampal. E a principal função dessa área é dar uma dimensão temporal à memória. Então vai ser o giro denteado que vai definir em todas as memórias armazenadas no teu cérebro quais delas aconteceram antes e quais delas aconteceram depois. Por exemplo, ele vai definir se a tua formatura no colégio aconteceu antes ou depois da tua entrada na universidade, por exemplo. É essa parte que vai ser responsável por essa dimensão temporal. O córtex entorhinal, ele vai se localizar na região anterior do giro parahipocampal, então ele é logo anterior, nesse giro parahipocampal aqui. Ele vai ficar medial ao sucurrinal, que a gente consegue observar aqui, então ele é mais medial. Ele vai ter algumas conexões, ele vai receber fibras do fórnix e vai enviar fibras para o giro denteado e para o hipocampo. Então ele vai fazer essa ponte entre o resto do cérebro e o hipocampo. As lesões nessa área geram grandes déficits de memórias e é importante lembrar que essa é a primeira área que é afetada na doença de Alzheimer. O córtex parahipocampal vai ser a parte posterior desse giro parahipocampal, a grande parte dele, então, toda essa parte que a gente consegue ver aqui na imagem. Ele vai ser ativado pela visão de cenários complexos novos, então, por exemplo, uma paisagem, uma grande visão da cidade. Essas imagens muito complexas geram uma ativação dessa parte do córtex. E a lesão vai fazer com que a gente tenha uma incapacidade de memorizar esses cenários novos. Então, uma lesão nessa área não vai comprometer as memórias de cenários que a gente já teve, então a gente vai lembrar todas aquelas paisagens, aqueles lugares que a gente visitou, mas não vai conseguir formar na memória memórias de cenários novos, de novos lugares que a gente visite ou visualize. O giro singular posterior fica nessa região aqui, então lembrando que a parte anterior do giro do cíngulo é relacionada com as emoções, com aquele processamento da tristeza, e a parte posterior é relacionada à memória. E a principal função é a memória topográfica, então junto com o hipocampo, ela também vai desempenhar essa dimensão topográfica espacial da memória. E a área pré-frontal, dorso lateral, lembrar que a parte órbito-frontal é relacionada com as emoções e a dorso lateral é relacionada principalmente com a memória. E por fazer parte da parte frontal,
da parte pré-frontal, vai estar relacionado principalmente às funções corticais superiores. Então, vai desempenhar, como eu falei antes, o processamento dessa memória de curto prazo, aquela memória operacional, que dura só alguns minutos, mas vai ser responsável também pelo planejamento de algumas estratégias comportamentais, para avaliar as consequências de determinadas ações, se aquilo vai gerar um impacto bom ou ruim na tua vida, na dinâmica social, para planejar e organizar ações e também para resolver problemas. Então, todas as funções mais complexas, as funções que a gente chama de funções corticais superiores. E, por fim, as últimas áreas são as áreas de associação secundária. Então, em cada uma delas, vão ser os locais onde a memória de longo prazo vai ser armazenada. Eu agradeço a atenção de vocês, espero que essa aula tenha ajudado vocês, que vocês tenham aproveitado bastante o curso. Eu desejo ótimos estudos para vocês e uma ótima prova.